Olá, eu sou Inácio Santos, e sou eu mesmo, é que esse é o primeiro corte de cabelo desde que começou a quarentena, e este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. Hoje, dia da nossa playlist X-Men Sagas, e hoje com uma saga, mas que também é um crossover, Dinastia M, encontro dos X-Men com os Vingadores, que é fruto de antecedentes em ambas as revistas mensais, por isso é bom listá-la como um crossover. Essa saga especialmente não foi pedida pelos inscritos. Eu até coloquei na lista de pedido dos inscritos de uma das várias vinhetas, stories que eu fiz aqui para o nosso canal, para nossas contas do Facebook e do Instagram. Depois eu percebi que ninguém havia pedido, mas ela foi incluída na lista porque ela é essencial para várias das sagas pedidas. Inclusive uma delas, Complexo de Messias, já teve vídeo antecipado aqui no canal. Os inscritos pediram vídeos das outras duas sagas que continuam a trama de Complexo de Messias, que são Guerra Messiânica e Segundo Advento. E eu, por minha conta, coloquei então na lista também Dinastia M, que é importantíssima para você entender Complexo de Messias, e Vingadores versus X-Men, que é a conclusão, né? Depois, os eventos de Segundo Advento estabelecem Hope Summers como uma personagem muito importante para o cânone X, mas é em Vingadores versus X-Men que ela vai completar, vai concluir o seu arco finalmente. Então, essas duas histórias, né, Dinastia M e Vingadores vs X-Men, elas são complementares aos pedidos inscritos e eu estou tentando montar a playlist mais próximo de uma ordem cronológica, apesar de Complexo de Messias já ter saído. Estou colocando hoje Dinastia M, no final de semana que vem Guerra Messiânica, no seguinte, Segundo Advento, e então Vingadores vs X-Men. Vai ser o momento que nós vamos voltar a uma saga que não foi pedida pelos inscritos, mas aí vocês vão ter um arco completo. Também queria avisar, coloquei hoje no IGT um trecho do vídeo do Gambit, o vídeo da nossa playlist X-Men Principais Personagens da semana que passou, que conta, para você entender a trajetória do Gambit, para entender o cânone do Gambit, conta os antecedentes de Complexo de Messias. Porque quando a saga Complexo de Messias saiu aqui no nosso canal, ela fazia parte de uma playlist, pedidos nos comentários, onde eu tentava fazer vídeos um pouco mais curtos, né? Então eu fiz um resumo de Complexo de Messias que não incluiu todos os antecedentes. Eu peguei esse 1 minuto e 29 e coloquei no IGT. A essa altura, se você for assistir o vídeo de Complexo de Messias, já vai estar na descrição do vídeo o link do Instagram para você poder assistir os antecedentes antes de assistir o vídeo Complexo de Messias. Mas eu vou montar uma pequena... na descrição desse vídeo, eu vou montar uma pequena playlist. Não vai poder ser uma playlist normal do YouTube, porque não vai entrar o link do Instagram. Então, vou colocar lá os antecedentes de Complexo de Messias e Complexo de Messias, porque se você ainda não assistiu o vídeo Complexo de Messias, você assiste com os antecedentes e assiste em seguida a Dinastia M, que vai fazer bem mais sentido agora sabendo pelo que os mutantes passaram. E também nesse espírito de cronologia, de coisas que façam mais sentido para os inscritos do canal, o vídeo de X-Men Principais Personagens na quarta-feira é um vídeo pedido pelos inscritos, mas que se liga diretamente com a saga do próximo domingo, que é Guerra Messiânica. O vídeo X-Men Principais Personagens, a X-Force de Wolverine, que é a X-Force fundada durante o Complexo de Messias e que vai ganhar seu título próprio e depois vai se envolver na trama da Guerra Messiânica. Então não percam também. No final nós vamos ter uma playlist de Complexo de Messias que vai envolver esse vídeo de X-Men Principais Personagens, que vai envolver o vídeo do Gambit, vai envolver Dinastia M, o vídeo de hoje, para vocês poderem apreciar, mas que agora você já consegue assistir em ordem, seguindo a descrição do canal e assistindo o nosso vídeo de quarta-feira, depois nosso vídeo de domingo e assim sucessivamente, beleza? Dinastia M, como eu disse, é um crossover, né? E por quê? Os eventos vêm se desenrolando inicialmente na Revista dos Vingadores. Mais precisamente, no arco final do título original dos Vingadores, né? Na conclusão de
Vingadores A Queda. Nós vamos ver Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, tendo um surto. Né? Um surto devido a memórias que também na revista dos Vingadores foram apagadas de sua mente, porque eram extremamente traumáticas. A Wanda teve filhos com sintozoide Visão, mesmo Visão que nós vimos em Vingadores A Era de Ultron, e que é uma máquina, por mais que simule vida, por mais que tenha metais e circuitos que imitam tecidos, ele é uma máquina com consciência, mas uma máquina, e ela já usou seus poderes de alterar probabilidades naquela época, elevados à enésima potência para poder gerar filhos com esse ser vivo, inteligente, mas que biologicamente é uma máquina. Essas crianças, ela, como pode-se dizer, as desfez em determinado momento, percebendo não só que elas não eram naturais, como que as almas, né, porque um ser vivo precisa ter alma, não eram almas geradas para aqueles corpos como no nascimento normal, mas tinham a ver com um demônio. Se eu me aprofundar nisso, vou acabar fazendo um vídeo sobre os Vingadores. Mas, ao perceber isso, ela então, com a ajuda de Agatha Harkness, uma bruxa que não tem poderes mutantes, tem suas habilidades advindas do conhecimento e do estudo, ela desfaz as crianças e pede para que essas memórias sejam extirpadas dela. Ela não quer viver com a dor, com a consciência de que teve filhos e depois deixou de tê-los. Só que ela vai se lembrar disso. Por acidente, um comentário da Vespa que por um minuto se esquece e diz: não, mas e você que teve 2, Wanda? Opa! Eles falando sobre filhos. Mas aí, a hora que ela faz esse opa já é tarde demais. E Wanda vai entrar em parafuso com a recuperação dessas memórias. E vai inconscientemente culpar os Vingadores. Bom, Wanda Maximoff é uma pessoa com vários problemas, né? Ela foi criada por pais que não eram seus pais biológicos, sabendo disso, numa cultura que não era aceita pelas pessoas ao redor. Ela foi criada como cigana, num vilarejo extremamente preconceituoso e manifestou poderes mutantes. Não há nada de anormal em uma pessoa ser adotada, mas existe um momento na adolescência em que a pessoa lida com esse entendimento de que de que aqueles pais não são os seus, de que muitas vezes é o momento, inclusive, em que a verdade é revelada e você vai perceber que não tem exatamente os mesmos traços físicos que aquela pessoa, né? É um momento de confrontação. Só que para os mutantes, esse momento de confrontação envolve o despertar de seus poderes. E Wanda Maximoff, independente de ser ou não mutante, né? Nós falamos um pouco sobre isso aqui recentemente, ao passar por essa etapa, revelou seus poderes, vivendo como cigana numa sociedade que não aceitava ciganos e manifestou poderes semelhantes à magia. Então ela ia ser linchada, foi salva por Magneto, que depois vai se revelar, vai dizer, pelo menos ele acreditava nisso, ser seu verdadeiro pai. E essa revelação vai exigir muito dela. Então a Wanda é uma pessoa com vários conflitos internos não resolvidos desde a adolescência. E aí, essa história dos filhos volta à tona e ela surta de vez. Agora vejam, o poder da Wanda, desde que ele apareceu, independente dela canalizá-lo através de magia, dela inclusive ter estudado magia para para realizá-lo de maneira melhor, mais palpável, sempre foi o de alterar probabilidades. O que é exatamente alterar probabilidades? Até então ninguém tinha expandido isso, ninguém tinha explicado esse conceito de forma mais ampla. Mas vamos raciocinar juntos. Alterar probabilidades sempre foi manipular a realidade. Né? Ela apontar sua mão, independente de quando ela dizia feitiços, ou depois, ou antes, quando ela só fazia o movimento e surgia aquela luz vermelha ao redor da mão dela. E aquele objeto que está ali no teto poderia ou não se quebrar, e ela altera as probabilidades para que se quebre e caia sobre a cabeça do vilão, ou do X-Men, se fosse o caso dela, da época que ela ainda estava na Irmandade de Mutantes. Aquilo já é manipular a realidade. Mas a primeira vez que ela vai fazer isso em larga escala é nesse surto. E vários inimigos, os Vingadores, vão começar a surgir. Personagens que já estavam mortos. E ela vai voltar, nesse surto, ela vai voltar todo o seu ódio contra a sua equipe, que ela considera culpada por não ter aquela memória, por ter perdido aqueles filhos. Vai ser o fim dos Vingadores como nós conhecemos. Vai inclusive dar origem
aos Novos Vingadores, né? Esse encadernado dos Novos Vingadores não está aqui à toa, já vou falar dele um pouquinho, porque as perdas vão ser muito grandes. E no final, ao final de tudo, duas pessoas vão surgir para ajudar a conter Wanda. Uma delas é o Doutor Estranho, que vai explicar que a magia do caos que ela alega utilizar não existe. Não existe essa fonte. Essa fonte é vista há muito tempo, desde a fase do Kurt Busiek escrevendo Vingadores. E eles vão explicar, não existe magia do caos. Eu conheço todos os tipos de magia, não existe. Isso, na verdade, já foi ela começando a alterar a realidade e criando uma ilusão para justificar isso. A segunda pessoa que vai surgir é Magneto. Mas vejam bem, quando Vingadores A Queda saiu, Magneto estava supostamente morto. Ele havia morrido lá na fase New X-Men, do Grant Morrison. Ele foi decapitado pelo Wolverine. Nós falamos sobre isso no vídeo do Magneto, né? Falamos sobre isso no vídeo do New X-Men também. Porque pouco depois saiu um título, Novo Excalibur, onde nós víamos o Professor X pegando o corpo daquele Magneto e confrontando outro Magneto, dizendo, me explica quem é essa pessoa. Depois disso, vai ter explicação, também falei isso no vídeo do Magneto, nós vamos ver que aquele não era o Magneto, mas no momento de Vingadores A Queda, ainda estavam se desenrolando aqueles eventos, e para todos os efeitos, ainda não tinha aparecido o novo Excalibur 1, então nós não sabíamos. Essa é a primeira aparição do Magneto depois de New X-Men, isso que é importante que eu quero dizer aqui, porque existe uma suspeita muito grande que o Magneto com o qual nós estamos convivendo hoje seja uma criação do subconsciente de Wanda. Uma criação dela, o pai que ela desejava ter, o pai que ela queria que cuidasse dela, porque ele surge e diz para os Vingadores, é muito estranho, ela deve estar manipulando a realidade naquele momento, diz para os Vingadores o seguinte, eu vim cuidar da minha filha. E o Magneto é conhecido por terrorismo, acabou inclusive na fase New X-Men, independente de se foi ou não ele, né? Mas os Vingadores acham que foi, todo mundo acha, os X-Men acham que foi, só Xavier sabe que existe um outro Magneto, a gente vai ver depois nas páginas de New Excalibur. Ele diz assim, não, eu vou levar ela para cuidar dela. E os Vingadores deixam. Né? Uma pessoa que mostrou tremendo potencial destrutivo, que é amiga deles, que eles sabem todos os abusos que sofreu na mão daquele suposto pai. O pai que eles consideram terrorista, que acabou de fazer um ataque de larga escala a Nova York. Inclusive, é o ataque que é adaptado parcialmente em X-Men O Confronto Final, X-Men 3, da trilogia original da Fox. Eles deixam ele levar ela para cuidar. É de muita confiança esse personagem, né? Então, isso é uma das possibilidades. E nisso fica uma dúvida mesmo. Eu não bato o martelo sobre isso. Se o Magneto que nós estamos lidando hoje não é fruto do subconsciente da Wanda. E aí, ao terceira realidade, ela inclusive gera um Magneto, que é o mesmo Magneto, né? Mas ela gera a explicação que vai surgir em New Excalibur, que não, aquele é o outro, e depois nós vamos ver que é o Zorn. Né? Ela pode muito bem inconscientemente estar fazendo tudo isso. Mas ela vai ser levada a Genosha. E o título New Excalibur vai mostrar Genosha, arrasada depois dos eventos da fase New X-Men, arrasada por Cassandra Nova Xavier, e uma tentativa de reconstruir Genosha, encabeçada por Charles Xavier, que se afastou dos X-Men durante a fase Surpreendentes X-Men, que é a fase que vem depois de New X-Men. O próprio Magneto, aquele que seria o Magneto verdadeiro, porque o que morreu seria o Xorn, ou então que é o Magneto fruto um construto inconsciente de Wanda, né? De novo, permaneço aqui com a dúvida. E o Fera Negro. E lá nós vamos ver Wanda e é nesse título que nós vamos ver Wanda convalescendo dos eventos de Vingadores A Queda e vamos ver que ela continua alterando a realidade. Ela chega a ter pesadelos e durante seus pesadelos ela altera toda a realidade, ela está ameaçando todo o tecido da realidade. E aí, depois das tentativas frustradas, tanto de Xavier quanto Magneto, né? Xavier telepaticamente, induzi-la, sedá-la, tentar convencê-la de que aquela realidade que ela está gerando não é a real. E de Magneto, que é uma coisa mais afetiva, dizer, eu sou seu pai, estou tentando cuidar de você. Depois de todas essas tentativas frustradas, Xavier vai convocar uma reunião entre X-Men
e Vingadores. Magneto não vai estar na reunião, Magneto vai permanecer com Wanda em Genosha. E Xavier vai dizer que não sabe mais o que fazer. E aí, durante algum tempo, vai haver um grande silêncio e Wolverine vai ser o primeiro a deixar claro que talvez a única alternativa seja matar Wanda. E Xavier não vai se manifestar sobre isso. Ele vai insistir, ele não vai dizer que ele não está sugerindo isso. Os Vingadores vão interpelá-lo, vão interpelar os X-Men, vão brigar com o Wolverine. Wolverine vai inclusive soltar uma frase tanto quanto controversa, porque pressionado pelo Homem-Aranha, que é um dos personagens mais morais aí de Vingadores, mais éticos, na verdade, eu acho que seria o correto. É isso que eu posso esperar de vocês quando eu estiver precisando de ajuda, quando eu estiver fora de controle, que vocês vão me sacrificar, vão me exterminar? Wolverine, sim, e eu conto com você para fazer isso, se o mesmo acontecer comigo. Porque é nos termos nos quais o Wolverine vê as coisas, né? Ele acredita que é necessário tomar decisões difíceis, mesmo que elas não sejam éticas. É interessante que o Wolverine vai, nesse meio tempo, vai se operar uma transformação em Wolverine que vai ter a ver tanto com os eventos de Dinastia M, vou falar disso um pouco no final do vídeo, como, depois disso, lá em Vingadores versus X-Men, com a conclusão dessa saga, a morte de Xavier, a suposta morte de Xavier, Wolverine vai terminar de concluir seu arco e sofrer transformações mais importantes ainda. Nós vamos ver um Wolverine bem diferente. Wolverine que no meio do caminho fundou sua escola, que aparece em Wolverine e os X-Men. Mas naquele momento ele realmente acredita nisso. Independente do que eles vão fazer, se não for possível controlar os poderes de Wanda, eles chegam à conclusão que devem ir observá-la em Genosha. Só que lá estão dois personagens. Eu falei de um, né, além dela, que é o Magneto, mas nós vamos ver Mercúrio também. Mercúrio, com sua velocidade incrível, acompanhou a reunião sem ser visto, ou pelo menos ouviu pedaços da reunião, e veio a Genosha muito antes deles e confrontou o Magneto sobre a possibilidade deles estar vindo matar sua irmã, que Magneto deveria impedir. Magneto vai então dizer que não sabe o que fazer por ela, que talvez tudo já tenha sido feito. O que vai magoar muito Mercúrio, porque afinal Magneto é uma das pessoas que mais deve a Wanda nesse quesito. Como eu disse lá na introdução, todos os problemas que eles tiveram, e foi a pessoa que mais sofreu com as exigências dele depois de revelar que era o pai dos dois, né? Como eu disse, uma coisa que ele acreditava, porque nós vimos no vídeo do Magneto, a versão oficial da Marvel hoje é que os dois são produtos de engenharia genética do autoevolucionário e que descendem da mesma família que os criou, só que o casal que os criou como se fossem seus filhos, na verdade seriam seus tios, apenas isso. Bom, seguindo, os X-Men e os Vingadores vão chegar para ser surpreendidos por mudanças na realidade. Um dos últimos a ser pego por essas mudanças é o Homem-Aranha. Mas é importante, um dos primeiros a desaparecer é o Professor X, e isso tem a ver com a mudança que ela vai promover na realidade. Por quê? Porque ao abduzir o Professor X, ela passa a usar seus poderes. Ela vai ler a mente dos heróis envolvidos. Vai ver o maior desejo de cada um deles. Desejos subconscientes. Os desejos do Homem-Aranha, por exemplo, ele fica muito culpado. Ele falou, não sabia que desejava isso. Não, eu não quero isso. Eu vou contar um pouco do que são os desejos do Homem-Aranha daqui a pouco. Mas ela produz uma nova realidade onde todos esses desejos são atendidos. Ela foi instigada a isso por um personagem que acha que essa é a solução. Dê a eles tudo o que eles desejam e eles não vão mais criticar as mudanças que você está fazendo na realidade. Esse personagem a orienta e ela cria um mundo, o mundo da dinastia M, o mundo da dinastia de Magneto. Um mundo onde um dos principais desejos atendidos é o da supremacia do Homo superior que Magneto sempre defendeu em maior ou menor grau. A maior nação da Terra é Genosha, que nunca foi destruída por Cassandra Nova Xavier. É uma Genosha da qual Magneto é seu governante. Uma Genosha que serve de modelo para o mundo, que impõe sua vontade ao mundo de maneira imperialista, como hoje nós poderíamos relacionar com como faz os Estados Unidos, né? Movimentando dinheiro ou exércitos, mas para que seus desejos sejam atendidos. Genosha faz isso com o mundo, e Genosha é o que orienta a sociedade ocidental econômica e militarmente.
e no mundo inteiro seres humanos entendem que estão à beira da extinção. Então nós vamos ver isso melhor descrito na relação entre Henk Pin e fera em laboratórios nos Estados Unidos, né? O Henk com profundo sentimento de pequenez e o fera ainda dizendo, calma, eu imagino que seja muito difícil ser um homo sapiens diante da aurora do homo superior. Isso é o fera, né? Que é um personagem extremamente ético e tudo mais, porque faz parte da vida deles essa nova relação estipulada, que é o que Wanda acredita atenderia aos interesses de Magneto. A Miss Marvel, que hoje é a Capitã Marvel, mas na época dessa revista ainda é a Miss Marvel, é uma super-heroína de renome internacional. É uma super-heroína que ela sempre desejou ser, popular, muito conhecida. E Wolverine é uma versão do Nick Fury da S.H.I.E.L.D. Ele está casado com Mística. Isso muito provavelmente é atendendo aos desejos de Mística, porque em que pese que a Marvel revelou que ela teve um grande relacionamento com Sina, um relacionamento homoafetivo com Sina, nos flashbacks dos dois personagens dá pra ver que Mística sempre foi muito interessada em Wolverine. Então, muito provavelmente, seja o atendimento desse desejo. Né? Mas eles são um casal, estão à frente da organização equivalente à S.H.I.E.L.D. no mundo da Dinastia M. Só que um dos desejos de Wolverine, um dos desejos encontrados em seu subconsciente, é o germe que vai fazer ruir todo esse mundo. Porque Wolverine desejava se lembrar de tudo. E ele se lembra. A Feiticeira Escarlate concede isso. Mas ele se lembra também de como o mundo era antes. Então, assim que a realidade foi alterada, anos de história pregressa, eu também vou falar disso nesse vídeo, foram alterados pela Feiticeira Escarlate. Né? Existe toda uma história que justifica a posição de Genosha, a posição de Magneto, a posição dos Homo Superior, dos mutantes, né? Homo Superior é o jeito que o Magneto gosta de se referir a eles. E Wolverine se lembra de tudo isso, mas também se lembra de como era antes e de que essa mudança toda é recente. Assim, ele vai fugir da organização que ele mesmo ajuda a dirigir, vai tendo consciência de simplesmente fugir e vai começar a reunir outras pessoas que sabem que algo está errado. Essas pessoas vão ser principalmente os Novos Vingadores, mas alguns dos mutantes dos X-Men vão ser procurados e encontrados por ele e vão, na esteira desses eventos, começar a se preparar para ir até Genosha, levar o confronto até Magneto, porque eles acreditam que foi Magneto, Wolverine eternamente desconfiado de Magneto, o homem que arrancou o adamante do seu corpo e provocou tanta dor a ele. Foi Magneto quem manipulou Wanda e fez com que toda a realidade fosse alterada para algo que atende seus interesses. Ele é o principal beneficiado de toda a mudança, então deve ter sido ele que a instigou. Então vamos ter a típica corrida contra o tempo, esse grupo conjunto tentando reunir o maior número de personagens que eles possam fazer despertar e se lembrar de quem são na realidade. E, junto a isso, a procura pelo Professor X e a descoberta de que ele não está em lugar nenhum. Primeiro abduzido por Wanda, não está em lugar nenhum. E existem registros de sua morte, existe um túmulo em Genosha. Quando eles chegam a Genosha, eles vão verificar o túmulo e Xavier não está lá. Não há corpo de Xavier. Eu acredito que provavelmente porque ele estava suspenso naquela realidade, porque Wanda continuava usando seus poderes. Os poderes de Xavier, através dos seus, para manter aquela realidade coesa, para manter os pensamentos das pessoas sob controle, para ir adequando a realidade às lembranças das pessoas e adequando as lembranças à realidade. Né? Então Xavier não está lá em lugar nenhum. E assim, juntos, eles confrontam Magneto. Durante o confronto, a realidade toda do jeito que ela vai ser lembrada a Magneto. E Magneto vai dizer que não foi ele que instigou Wanda. Ao saber de tudo, ao perceber, fala, não fui eu. Não dessa maneira. E aí nós vamos saber que quem fez isso, numa tentativa desesperada de salvar a irmã, foi Pietro Maximoff, Mercúrio. E quando Magneto é confrontado pela verdade de que aquele rapaz que naquela época ele acreditava ser seu filho, fez tudo isso, ele surta e diz, em meu nome não. Eu nunca quis que fosse desse jeito, nunca quis que fosse do jeito fácil. Magneto sempre realmente acreditou na autodeterminação dos mutantes, na união dos mutantes, na luta coesa. Uma das histórias, inclusive, que eu fiz review aqui bem no começo, a 10ª história, primeiro vídeo da série, né, Top 10 Histórias do X-Men, mas a 10ª posição do Top 10
era o Magneto à frente dos X-Men e ele tem um confronto com o Exodus, que está dominando a mente de mutantes e fazendo eles lutar. Ele falou, não, assim eu nunca quis. Ele falou, não, é o seu sonho, eles estão lutando pelos seus direitos. Ele falou, não, Exodus, você não entendeu nada do que eu disse. Eles devem desejar sua emancipação. Eles devem se unir a mim por vontade própria e então lutar por seus direitos. Então, o Magneto continua bem coerente com sua índole em Dinastia M. Ele surta e dá um golpe magnético contra Pietro, que fez tudo isso em seu nome. Um golpe que aparentemente mata Pietro. E isso é o suficiente para que Wanda surte novamente. Então ela ressuscita ou cura Pietro, porque não fica claro que ele estava morto, traz de volta. Antes de ouvir os argumentos do Magneto, faz com que não tenha boca. Então ela está manipulando a realidade num nível absurdo já, e consciente, confrontada por toda aquela realidade, ela começa a fazer as coisas de maneira consciente, ela tira a boca do pai. Ela também já tinha tido um choque grande, porque durante o confronto, quem tentou detê-la era uma pessoa com quem ela tinha certa história, certa amizade, que é o Gavião Arqueiro, e que ela, inclusive, o desfaz em milhares de cubos, numa cena icônica da saga. E exatamente ele, que durante os eventos de Vingadores a Queda tinha morrido. Ele é um dos que, quando recupera a memória, fala, não, porque, peraí, eu tô morto, né? E mesmo ele decide lutar contra ela e trazer a realidade de volta. E ela fala, você, aí a gente vê que ela tá um pouco consciente nos manos. Justo você que eu trouxe de volta, quer que a realidade volte a ser o que era. Ela desfaz ele. E aí nós vemos um controle mais consciente dela. E ela vai exibir esse mesmo controle ao enfrentar Magneto, ao trazer de volta Pietro e ao tirar a boca de Magneto. E aí, ainda assim, controle mais consciente, ela está no controle de seus poderes a ponto de decidir o que faz com eles e não ter pesadelos e alterar a realidade, como nós vemos no começo, inclusive no prelúdio da saga que é mostrado na revista New Excalibur. Mas ela ainda está completamente surtada, confrontada por verdades que ela não está disposta a aceitar e diante de mais uma atitude abusiva do pai que mata, ou pelo menos fere gravemente o irmão diante dela, simplesmente por ele ter feito algo que ele não pediu. Então, nesse espírito, ela diz 3 palavras que vão se tornar algumas das mais icônicas do universo Marvel. Chega de mutantes. Ou No More Mutants, no original. Desculpem a minha pronúncia aí. E a partir daí, a Dinastia M vai ser desfeita. Nós vamos voltar ao universo Marvel 616, mas não existem mais mutantes praticamente. Os dados que vão aparecer logo após o dia M vão ser um pouco controversos. Os X-Men vão descobrir 199 mutantes, mas alguns dados do governo apontam 300. Mas essas são as únicas pessoas com poderes advindos de seu nascimento, de sua genética, que vão sobrar no universo Marvel durante muito tempo. Em Complexo de Messias que isso vai começar a mudar, e é por isso que Dinastia M é tão importante para todo o cânone dos X-Men, mas inclusive para o entendimento de Complexo de Messias. Algumas consequências vão ser imediatas, né? Então, esse encadernado dos Novos Vingadores, eu disse, não é o primeiro da coleção Os Novos Vingadores, mas eu não mostrei ele aqui à toa. Ele tem, eu já até citei, apesar de ele chamar Guerra Civil, logo de cara, um arco chamado Coletivo, que vai mostrar já uma das consequências imediatas de Dinastia M, porque existiam muitos manipuladores e produtores de energia entre os mutantes que perderam os poderes. E isso... energia não deixa de existir, ela só é renovada. Então essa energia toda tinha que ir para um lugar, uma vez que não existiam esses mutantes. E aqui nós vamos ver, inclusive, a explicação, né? E por isso que eu acho que pode ser ainda a Wanda, viu? Alterando a realidade após os eventos de Dinastia M, porque ela desaparece após os eventos de Dinastia M. Mas aqui nós vamos ver a explicação de quem é Zorn, aquele que estava se passando por Magneto. Isso vai terminar de cimentar a posição do Magneto que surgiu no final de Vingadores da Queda como o Magneto verdadeiro, e o Magneto terrorista de New X-Men, que se passou por Zorn, como o Zorn mesmo. É nesse arco coletivo, o primeiro arco desse encadernado Marvel Deluxe, Os Novos Vingadores Guerra Civil. Esse é Os Novos Vingadores Guerra Civil, não confundam com Marvel Deluxe Guerra Civil, que é a minissérie Guerra Civil, tá? Bom,
esse é uma das consequências imediatas, né? O surgimento desse personagem, do Zorn, manipulando toda a energia dos mutantes, que antes esses mutantes manipulavam. Nós vamos ver também, ainda no final de Dinastia M, que Magneto é um dos mutantes que ficou sem poderes, e ele vai ter sua corrida para recuperar seus poderes. Vai usar para isso uma semente celestial dentro do Celestial Sonhador, que está lá em Nova York, que é fruto de um arco dos Eternos, os Eternos que vão ganhar em breve adaptação cinematográfica pelos estúdios Marvel. Além disso, Xavier, que estava desaparecido durante a Dinastia M, não reaparece na realidade Marvel 616 normal. Ele vai levar meses para reaparecer. Vamos descobrir que ele foi devolvido à realidade no final de Dinastia M, sem seus poderes, mas com a habilidade de andar. E ele vai dizer que Wanda o ironizou inclusive sua condição de paralítico, né? Ela o aleijou de outra maneira, tirando uma habilidade que para ele era mais necessária do que andar. Ele vai se ressentir disso. E também como o Magneto vai fazer sua jornada para recuperar seus poderes. No caso dele, essa jornada vai se dar no Império Shi'ar, e nós vamos ter aí também a introdução do personagem Vulcano e de uma míriade de outros personagens muito importantes para o cânone dos X-Men durante o caminho de Xavier para recuperar seus poderes. E Pietro vai permanecer vivo, mas não sem seus poderes como vários dos outros mutantes, e também vai fazer seu caminho para recuperá-los. Todo mundo vai fazer esse caminho. E ele vai, nesse caminho, alterar profundamente as relações do universo Marvel. Ele vai produzir a guerra com os Inumanos, porque vai roubar os cristais terrígenos. Ele vai se tornar um vilão da revista X-Factor. E, ao final de tudo isso, vai voltar a ser um herói, vai entender tudo o que ele causou. Nós vamos ver uma outra persona gerada por sua interação com os cristais terrígenos, uma espécie de outra personalidade que ele vai se livrar dela e vai voltar a ser um herói. E a própria Wanda vai ficar desaparecida por muito tempo. Depois ela vai ser encontrada por um ou outro personagem que vai perceber que ela não quer se lembrar quem ela é e que ela não tem mais seus poderes de alterar a realidade, pelo menos aparentemente. Mas ela vai voltar a ser a Wanda Maximoff que conhecemos e a Feiticeira Escarlate durante a saga Cruzada das Crianças, que também foi encadernada nessa série Marvel Deluxe, né? Eu não tenho exemplar de A Cruzada das Crianças, que é uma história dos Novos Vingadores, né? Também não é uma história dos X-Men, mas é a conclusão do arco da Wanda. E vários outros personagens vão ser profundamente alterados. De novo, personagens que são parte de os Novos Vingadores, parte dos Vingadores nos X-Men, mas que tiveram seu cânone alterado. Então, durante Vingadores da Queda, eu citei o Gavião Arqueiro morreu. E, na realidade da Dinastia M, ele existia, ela desfez ele, indignada por ele se confrontar a ela, porque ela tinha devolvido a vida que tinha tirado para ele. Mesmo assim, quando ela vai devolver a realidade, eu disse, há um quê de consciência nisso. Ela está surtada, está tomando ações extremas, mas ela controla absolutamente seus poderes. Ela vai, de novo, na realidade 616, ao restaurar o universo como ele era antes, mas sem mutantes, né? Porque os 199 ou 300, se você for seguir o censo do governo, que sobreviveram à Dinastia M com seus poderes, não são capazes mais de ter filhos mutantes, né? A raça ficou extinta, ela realmente conseguiu não mais mutantes, isso só vai ser alterado, como eu disse, a partir de Complexo de Messias. Uma das alterações que ela fez é que o Gavião Arqueiro volta à vida. E isso também é uma coisa que vai se desenrolar mais nos arcos de Os Novos Vingadores. Mas esse é o resumo da Dinastia M, né? E de por que ela foi tão importante para o universo Marvel. É uma saga que foi revisitada, então ela tem 2 momentos em que ela é revisitada. Uma delas é num especial, inclusive produzido em português, em edição única, onde nós vamos ver parte daquela história que ela criou ao alterar a realidade, a história formal do universo Marvel alterada para uma história em que Magneto tomou o mesmo poder em Genosha e restabeleceu as relações mundiais centrado em Genosha e nesse imperialismo econômico e militar que ele passa a estabelecer a partir do domínio de Genosha, né? Isso pode ser visto no Brasil numa única edição especial da série Marvel Apresenta. E depois, em Guerras Secretas 2015, quando surgiu o mundo bélico, ele era uma colcha de retalhos de vários universos fundidos, vários universos que o Dr. Destino conseguiu fazer sobreviver aos Beyonders, mas não conseguiu reintegrar, não conseguiu produzi-los como universos inteiros, então ele reuniu tudo isso no mundo bélico, exemplo do que foi o mundo bélico das Guerras Secretas originais, onde o Beyonder pegou pedaços de vários planetas, inclusive alguns pedaços habitados, para
construir o planeta onde houve os eventos da Guerras Secretas originais. E um desses universos fundidos ali, né, no mundo bélico do Dr. Destino, não do Beyonder das Guerras Secretas originais, era um mundo bélico de um universo onde a Dinastia M realmente aconteceu, onde os eventos seguiram aquele curso e onde Magneto realmente assumiu o poder em Genosha, e a partir do poder em Genosha ele conseguiu mudar todo o status quo do mundo. Então, essa é a segunda revisitação de Dinastia M, é durante Guerras Secretas 2015, também foi publicado no Brasil em minissérie própria, uma série de minisséries que mostrava os universos fundidos no mundo bélico e que a Panini publicou aqui no Brasil durante essa fase. Dinastia M ainda vai ser muito citada aqui no canal, com certeza, então nós pelo menos vamos revisitar várias vezes, inclusive quando formos falar dos surpreendentes X-Men, né? Vamos de novo aí falando da X-Force de Wolverine na quarta-feira, e essa é uma saga muito importante e por isso, mesmo não tendo sido pedido pelos inscritos, esse vídeo tinha que entrar aqui no canal. Vocês podem ver, se você assistir os vídeos mais antigos, quantas vezes eu cito aí, uma hora nós vamos ter que falar dessa saga, uma hora nós vamos ter que falar dessa saga. Falamos agora e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, como eu sempre peço, coloquem naquele grupo do Facebook ou do WhatsApp que tem a ver com X-Men, ou tem a ver com super-heróis, ou tem a ver com o CM, inclusive, porque eu já disse várias vezes, eu acredito que muitas dessas histórias que nós discutimos aqui vão ser adaptadas pelo cinema a partir do momento em que os X-Men forem integrados ao CM. Existem vários boatos sobre a Dinastia M, inclusive agora que está para estrear a série WandaVision. E é muito bom para o canal quando vocês fazem isso, porque aumenta nossas visualizações. Queria inclusive agradecer, com certeza muitas pessoas têm feito isso que eu peço, porque o canal passou dos 3 inscritos, está agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, com 303 inscritos. E eu acredito que nós temos potencial para muito mais, mas só com a ajuda de vocês. E por essa ajuda eu agradeço de novo e peço que vocês continuem assim. Muito obrigado e até a próxima.